Olá, hoje falarei um pouquinho aí da arte dos anos 50, década de 50, década de 70. A gente vai ver quantas mudanças temos aqui e como a arte se configura de uma maneira muito diferente se formos pensar ali numa linha do tempo. Então vamos lá ver o que a gente tem. Arte cinética. O que seria a arte cinética? Uma arte que busca o movimento da obra, ou seja, aqui para os artistas não tinha mais sentido, pessoal, eles buscarem uma arte pintada numa tela tradicional, parada e presa na parede, no qual o espectador tem essa relação visual somente. Ele vai lá no museu, olha a obra e vai embora. Então essa relação muito estática, muito somente visual. Eles buscavam na arte cinética que os elementos praticamente saíssem literalmente do espaço pictórico e ocupassem um espaço. Então é uma relação de formas geométricas que saem da superfície plana da tela e elas pulam, elas migram para o espaço real mesmo. Esse espaço que eu estou aqui, andando aqui no estúdio, é o espaço que ocupa o objeto, e a gente tem um grande representante aqui da arte cinética, o Alexander Calder. Então veja aqui que a gente tem pequenos elementos orgânicos aqui, que tem cores pintados com cores primárias, e o branco e o preto. Ele faz um mobile, uma espécie de um mobile, no qual então essa obra ela se modifica todo o tempo, com o vento, com a presença de uma pessoa que toca, ela gira, ela se movimenta, e cada vez que ela se movimenta, ela vai se fazer diferente, porque nunca ela vai ser igual, tá? Ela nunca vai estar parada, por mais que não tenha nenhum vento, mas se passar uma pessoa, ela já vai balançar e ela já vai se modificar. Existe também essa relação do jogo de sombras, que ela vai fazer na parede, vai fazer essa brincadeira também de criar esse jogo de sombras na parede. Então é uma obra que é muito importante assim, como marco, né? Sai do espaço estático e plano da tela e vai para o mundo do espaço real, né? E ele se pretende aí se relacionar com o espaço, se relacionar, é uma obra interativa, é uma obra lúdica, porque a gente interage, a gente brinca com uma espécie de um mobile, como o bebezinho, né, quando está no berço, brinca lá com o mobile pendurado acima dele. Então ele vai fazer aí essa relação entre arte, obra de arte e movimento, mas o movimento real, tá? Porque se formos pensar um pouco ali na arte do futurismo, eles tentavam representar por meio da pintura uma sensação visual de movimento dos elementos. Aqui é o movimento em si, efetivamente o movimento em si e efetivamente o espaço real, não mais o espaço pictórico, que é ilusório, que não existe, né? Que é plano, na verdade. E aqui a gente tem um grande representante dessa arte, que é o Abraham Palatinic. O Palatinic tem essas engenhocas, né, que precisa muito além do conhecimento artístico, técnico de pintura, tem que ter um conhecimento aqui grande até de mecânica, enfim, da física, da matemática. É praticamente uma engenhoca aqui que ele cria e que tem um movimento. Então, o trabalho do Palatinic, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar em algum museu, às vezes tem um acervo do próprio museu, né? Que o movimento, então, produz um determinado efeito visual. As obras do Palatinic, na sua grande maioria, ela fica assim, como se fosse numa caixinha de acrílico, e tem essas pecinhas, esses elementos geométricos aqui, como se fosse um sistema mecânico de um relógio, né? A parte interna, assim, como a estrutura do motorzinho ali do relógio, e que quando a gente chega perto, ele ativa um sensor
e que a obra se movimenta. Em alguns casos, algumas obras têm luz, então além de se movimentar, ele acende, apaga. Então é muito interessante porque é uma experiência divertida, assim. Tanto para adulto quanto para criança, você acaba se divertindo muito com a obra dele, porque ela é totalmente interativa. Alguém chega perto, o sensor é ativado, a obra se movimenta, você se afastou, ela para. Você chega perto, acende uma luz, então é toda uma engenhoca que ele faz e que aí é uma pesquisa muito mais avançada, né? Ou seja, eles estão buscando aí que esse movimento saia de uma coisa que a gente faz somente uma alusão, né? Esse movimento aí, toda vez que vocês verem, então, arte cinética, lembre, é a arte que é feita com movimento, com essa necessidade do artista criar esse movimento, tá? E temos aqui, então, que algumas obras nessa vertente cinética aí, elas também, né, inicialmente tem obras estáticas, mas que precisam do movimento do espectador. Algumas obras envolvem a projeção de luz, então essas estáticas, mas que precisam do movimento do espectador, obras, no caso, a gente pode pensar Hélio Oiticica, que tem essa obra que você interage e que dá movimento, que são lâminas assim que você entra, né, que são pedacinhos de plástico pendurado e que você entra e você interage com a obra. Ou tem uma projeção de luz, né, então a obra acontece a movimentação da luz, você interage com a luz, então é uma obra até imaterial e ela acontece com essas projeções. E normalmente as obras solicitam aí a participação do espectador. Aquela primeira obra do Calder, ela vai se movimentar, com qualquer ventinho ela se movimenta, mas o espectador é convidado a participar da obra. A obra do Paretinic precisa da participação do espectador para ela se movimentar, né? Então ela está estática ali, o espectador é convidado a fazer alguma coisa, chega perto, pronto. Daí ele ativa, a obra se movimenta. E essas obras grandiosas aqui, ela exige que o espectador interaja, brinque, entre literalmente na obra, e é bacana porque daí aqui o espectador sai da sua passividade e ele entra efetivamente na obra. Você literalmente entra na obra, você literalmente se torna ativo, é como se você fosse parceiro aí do artista, né? O artista produz, mas fala, olha, eu produzi até aqui, os outros 50% é você que faz, ou seja, participe da minha obra e a obra se completa. Então isso é muito bacana de pensar e isso acontece muito ali a partir da década de 60, a gente está aqui em 50, mas a partir de 60 isso se torna crucial, a participação do artista e do espectador na obra, não só do artista, mas do espectador também. E passamos aqui para um outro movimento e que alguns autores vão dizer, né, que aqui a gente tem a inauguração da arte contemporânea, que a arte contemporânea ela surge a partir do movimento da pop art na década de 60. Mas detalhe aqui, tá, pessoal, que como a gente vê que na arte tudo não é... Essa linearidade é nós professores que fazemos, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Estamos falando da década de 60, que ainda está acontecendo o movimento minimalista, tá? Que é ali ainda o último movimento do período modernista, e a década de 60. Ao mesmo tempo, temos aí a pop art, década de 60 também, e que inaugura o movimento da arte contemporânea, que não é um movimento, mas é um período, né? Então a gente tem a contemporaneidade aí, junto com o minimalismo, que é moderno. Então dá umas confusões, mas é assim mesmo, acontece tudo ao mesmo tempo. A gente estabelece esses parâmetros temporais para a gente mais ou menos se organizar e compreender esses períodos aí, que junto com a pop art também, junto com o minimalismo, a gente tem a arte conceitual, que também é nesse período. Então veja, década de 60 aqui,
uma efervescência cultural e artística muito grande, que claro, não só das artes visuais, né, mas de outras artes também, da sociedade, da cultura, principalmente aqui, porque a partir da década de 40, com o expressionismo abstrato, a gente tem uma mudança do eixo Europa e Estados Unidos da América, né? Então, o núcleo deixa de ser Paris, né, o núcleo de produção artística, e a gente tem os Estados Unidos da América com expressionismo abstrato na década de 40, e a gente vai ter uma produção muito significativa aí a partir desse período, e principalmente década de 60. Mas é claro, e não confundam, e grave muito bem isso, que a pop art, ela acontece na década de 60, não somente nos Estados Unidos da América, mas ela também é inglesa. E assim, principalmente inglesa, ela começa a ter uma força muito na Inglaterra e depois também nos Estados Unidos da América. Então a pop art não é só norte-americana, então gravem isso. Ela também tem a sua vertente inglesa, que é bem significativa. E aqui então a gente viu que o início da década de 60 a gente tem a pop inglesa, né? Que é o pop inglês com Richard Hamilton. Então veja que divertida essa obra que ele nos traz, que é uma colagem. Então lembrando, a colagem é uma herança que temos na arte, nas artes plásticas, que vem lá do cubismo, que é super explorada no dadaísmo. A gente vai ver que tem outros movimentos que aderem à colagem, mas a pop art, ela é a que retoma esses pressupostos aí da colagem. E veja que interessante aqui nessa obra, né? A gente vai ter aí um homem musculoso, né? Então, falando desse culto ao corpo, né? Academias, enfim. A mulher ali também, né? Desse culto ao corpo, à beleza, a televisão como uma nova tecnologia. Temos aqui também, né, na escada aqui, um aspirador de pó, falando que a mulher agora não precisa mais se preocupar em ficar limpando a casa. Aqui a gente tem um presunto defumado, a mulher não precisa mais nem cozinhar, ela pode cuidar da beleza, ela pode assistir televisão, ela pode ouvir música, ela pode cuidar do corpo, ela pode praticar esporte, né? Então, a vida aí, eles estão falando das facilidades da vida, da nova vida que se tinha aí com esses aparatos do consumo, vai falar muito do consumismo. Esse trabalho, ele é um trabalho irônico, né? Então, ele está brincando e falando dessas todas novos aparatos que temos e facilidades para o nosso dia a dia, e ao mesmo tempo é uma crítica dessa sociedade extremamente consumista e dependente cada vez mais, como a gente até hoje vemos isso, dependente das novas tecnologias. Precisamos do aspirador porque eu não quero mais limpar a casa. Preciso comprar esse presunto enlatado porque eu não quero mais cozinhar, né? É claro que tudo isso é de maneira muito caricaturizado, né? Uma caricatura de tudo isso, mas a arte, como é fruto da sociedade, ele tem que estar ali para dar seu recado e fazer o seu alerta, né? Então, olha, consumistas, né? Então, ele vai aí, a pop art, tanto a inglesa quanto a norte-americana, ela surge justamente para falar desses excessos. A pop art, ela é um excesso de coisas, de elementos visuais, justamente como é a nossa vida, que é basicamente visual. Se a gente for andar pelas cidades, vai falar dessa vida muito urbana, extremamente visual, e essa sociedade de consumo. E não é diferente, então, nos Estados Unidos da América, que a gente tem aqui, então, a obra do Andy Warhol, que vai se apropriar de ícones do cinema norte-americano. Ele pega uma imagem extremamente veiculada, que se torna até banalizada de tão explorada que é, né? E que no caso da Marilyn, ele pega essa imagem e ele não precisa mais pintar.
Para que eu vou pintar se já tem outros métodos? Eu não vou ficar perdendo meu tempo pintando, que leva muito tempo. E como ele era publicitário, ele usa da serigrafia, que era o meio de trabalho dele, para produzir Marilis em massa de várias cores. Cabelo amarelo, cabelo rosa, rosto pink, sombra azul, tudo exagerado. E essa coisa da repetição e desse processo de massificação que era muito recorrente na sociedade da época, que ele vai fazer uma crítica. Então o pop vem mesmo dessa coisa de popular, feito em massa, que todo mundo tem acesso, que é até uma coisa meio kit, porque está à mão de todas as pessoas. Então é muito bacana da gente pensar que o material criativo dos artistas da pop é justamente o material da massa, do que todo mundo vê, do que todo mundo vê nas propagandas. Eles se apropriam disso e fazem isso em grande escala e repetição, no caso do Andy Warhol, justamente como esse processo de fábrica. Inclusive o nome do ateliê dele se chamava Fábrica, porque ele queria produzir em série, e ele realmente produzia em série. O ateliê dele estava cheio de várias Marilis no chão que ele pintava e repintava, enfim, era serigrafia, mas ele dava os seus toques e ele buscava produzir em série. Então ele também era um workaholic, fruto da sociedade contemporânea da época ali. E a gente tem um outro artista, o Claes Oldenburg, que tem uma obra super divertida aí, né? Que é um pedaço de bolo, um cake gigante, né? E que ele vai fazer uma alusão, uma brincadeira para os excessos, porque nos Estados Unidos da América tudo é muito exagerado, né? Os hambúrgueres lá são os maiores, os refrigerantes lá são os maiores, os doces lá são os maiores, e vai falar justamente desses elementos que a gente consome em excesso e consome em exagero. Então ele vai fazer essa brincadeira de que tudo nos Estados Unidos é muito grande, até a gente tem um bolo grande, ele vai fazer hambúrgueres gigantes e que a gente se depara, tem uma coisa lúdica, que são obras moles, que a gente pode brincar com elas, mas que ele também vai criticar dessa sociedade dos excessos, dessa cultura dos excessos, dos exageros, tá? E ele vai então, na pop art, junto com os outros artistas, eliminar essa diferenciação entre o que é um objeto feito para o museu, bonitinho, e o que é obra que é consumo de massa, então comida, obras como Marilyn, enfim. Eles fazem toda essa brincadeira como veiculando aí esses próprios conteúdos. Então, se a gente for pensar arte pop, é a arte que vem de popular mesmo. Se utiliza dos meios de comunicação de massa, critica esse consumo exacerbado, tanto na sociedade de maneira geral. E ele acontece tanto nos Estados Unidos, na América, quanto na Inglaterra. Então, fica essa dica aí, que a pop vem sempre com uma crítica, uma ironia, se apropriando desses materiais que a gente mesmo consome, que até mesmo eles consomem. Temos um outro movimento aqui, a op art. Não esqueci o P ali na frente, ela é a op art mesmo, tá? E ela não é porque ela é op art e parece com pop art que ela é ali, digamos, o parente próximo da pop art, que ele surge depois da pop art. Inclusive ele surge aí com uma outra pesquisa que na verdade é bem diferente da pop. Por quê? Porque eles retomam uma pesquisa na pintura. Então, se a pop abandona a pintura e não tem mais sentido pintar na sociedade contemporânea, os pesquisadores da op art, que é um movimento que não é tão significativo, não é tão importante como a pop, né? Então, se formos pensar aqui em cair numa prova do Enem pop e op, é mais certeza que é pop, tá? A op é um movimento curto, pontual, tá? E que vai aí voltar e retomar algo que a pop art já abandonou completamente, que é a pintura, né? Voltar para o seu ateliê e fazer pesquisa, só que de maneira diferente. Aqui a gente já passou
pelas abstrações da década de 40 e 50, enfim. E aqui eles fazem então uma pesquisa muito grande para causar aí uma ilusão na pintura, como a gente vê a obra de Victor Vasarely. Então ele se apropria de elementos geométricos para criar uma noção de ilusão na pintura e um certo movimento ilusório aí. E tudo aí com linhas, com elementos geométricos, com elementos repetitivos, repetidos na obra e que parecem que elas vibram, tá? Por exemplo, se eu estivesse usando aqui uma roupa listrada, né, vertical, com pequenas listras na tela, essas várias linhas na vertical que são paralelas, elas parecem que vibram, né? Então essa era mais ou menos a lógica da op art, né? Que a junção de vários elementos geométricos repetidos, que são seriados ali, feitos bem paralelamente ali, um ao outro, e alternando a cor, né? Como se fosse um figura e outro fundo, ou seja, um claro e um escuro, o preto e o branco, ali no caso o azul e o amarelo, né? Que tem essa coisa do claro e escuro, dá uma sensação de figura e fundo e de movimento, porque eles se repetem. Então, se eu tivesse aqui com uma camiseta listrada, né, branca e preta, a tela de vocês estaria vibrando, é como se desse uma sensação ilusória de movimento, e é isso que a OP ela pretendia, no caso, com o seu trabalho. E é claro, um movimento bem pontual, com alguns artistas, não era um movimento de peso como a pop, que era mais significativo. E como eu havia falado para vocês, que junto com a pop art aqui, nós tínhamos o último movimento do ismo, do modernismo, que é então aqui, pessoal, o minimalismo, considerado então aí o último dos nossos ismos ali da arte moderna, né? Muito extensa, começa lá no realismo, impressionismo, vai até o minimalismo, considerando que o período moderno começa lá no Renascimento, então muito extenso aí, né? Esse período aí. O minimalismo, então, ele é essencialmente um movimento masculino, né, acontece com homens e acontece em Nova York na década de 50 até início dos anos 1960. E o minimalismo tinha como uma premissa, como o próprio nome diz, criar uma arte mínima, com os mínimos elementos possíveis, não despertando tanto o nosso olhar para elementos que chamem muito a atenção. Porque, na verdade, o minimalismo ele surge com uma crítica a um outro movimento anterior que se chamava expressionismo abstrato, ou seja, uma arte que era abstrata e, ao mesmo tempo, era uma arte que era expressiva, ou seja, ela era uma arte que tinha muito da subjetividade do artista ali, mesmo que abstrata, muitas cores, muitas manchas, muitas linhas, era uma explosão de cores, alguns figurativos ali meio misturados por meio de linhas e algumas formas não reconhecíveis, mas ela era extremamente subjetiva e ela era extremamente carregada de cores, carregada de formas, e o minimalismo surge justamente aí para contrapor a esses excessos, tanto é que a gente vê uma obra aqui do Robert Morris, extremamente asséptica, limpa, que ela não quer dizer nada além do que a gente está vendo, que são duas colunas sem uma cor. Normalmente eles usam elementos sem pintura, sem pintar, né? São crus, assim como a gente está vendo. Eles são, eles têm aí, não tem cor, eles não têm, eles são feitos de madeira meio rústica, então é uma coisa muito crua, tá? E isso era para chegar e elementos que não suscitem, por exemplo, a gente tem formas
arredondadas. Tudo que é arredondado suscita uma sensualidade da forma, tá? Aqui não, a maioria dos objetos são quadrados, são retangulares, são retos. E um detalhe também que remete um pouco até ao dadaísmo, são objetos industrializados, ou seja, o artista não põe a mão na obra. Ele concebe o projeto e ele manda fazer. Então também é uma obra aí que vem da indústria, tá? E a gente tem aqui o Donald Judd também, uma obra extremamente limpa, asséptica, tá? Que não tem uma cor escura, sóbria, que é feito de alumínio e que ela é o que ela é, que é uma caixa retangular que não suscita e não estimula o nosso olhar, a nossa visualidade, não promove nenhum tipo de sentimento, não nos provoca nenhum tipo de apelo à sensualidade, nada, é somente um pedaço de retângulo no meio da tela, do espaço. E interessante também são objetos, a maioria objetos tridimensionais, que a gente não chama de escultura, porque é justamente isso que eles querem banir. Então aqui a gente considera os de objetos de tridimensionais, porque eles não tem nenhum tipo de figurativo aqui. São simplesmente objetos materiais e não veículos portadores de ideias ou emoções. Então eles chegam aqui ao mínimo da forma, a essência. É como se eles quisessem ser, nós somos um movimento essencialista. Buscamos a essência das coisas, retornamos à essência. Se o mundo está carregado de excessos, nós buscamos o essencial para a vida. Basicamente isso que eles falam. Então essa obra do Judd, e a gente passa aqui, deu uma emperradinha aqui no slide, voltei aqui para trás, outra obra aqui do Donald Judd também, né? Então eles são construídos com simplicidade e neutralidade, não suscita nada. E usam materiais industriais, vidro, aço, acrílico e madeira também. Mas nada assim pintado. Aqui até tem esse material mais polido, né, que tem um certo brilho. Mas assim, por exemplo, as obras do Robert Morris são feitas de maneira muito crua, de madeira, assim, que realmente parece até um caixote, nem parece uma obra de arte, algumas das obras dele, porque justamente eles não querem suscitar que seja uma obra de arte, tá? O outro trabalho do Dan Flavin, que interessante, né, que ele constrói aí com essas luzes fluorescentes. E ela então é uma obra imaterial porque a forma se dá por meio da luz. Então também elementos mínimos causando impacto visual. E chegamos aqui na arte conceitual. Como eu havia comentado para vocês, a arte aqui então, ela é arte conceitual, pop, op, arte, minimalismo, tudo ao mesmo tempo. Então o arte conceitual surge aí no final da década de 60 para 70 e a gente vai ter aqui uma mudança primordial, uma mudança muito grande aqui na arte, que a gente vai retomar um pouquinho lá do dadaísmo, do Marcel Duchamp, de que a ideia é mais importante que a obra. Então a gente vai ver aqui uma leva de artistas que não produzem mais nenhum objeto manual, artesanal, no sentido do fazer artístico, né? São obras apropriadas do mundo, né? Do seu mundo, aqui do nosso mundo, né? E que eles criam sentido, ou seja, mais importante a ideia, o conceito da obra do que o fazer. E aqui o interessante é que a arte se liga a várias outras ciências. Pode ser a linguística, pode ser a filosofia. Então as áreas se interligam aqui junto com a arte que está calcada mais num conceito, num dado conceito que se desenvolve a partir dos meios, dos processos artísticos. E a gente tem aqui o trabalho do Joseph Kosuth, que vai aí usar da filosofia junto com a arte para pensar a arte, para pensar as coisas do mundo. E ele faz uma brincadeira, né? Que são 3 cadeiras vistas de uma maneira diferente.
A primeira, a fotografia da cadeira, a segunda, a cadeira em si, e o terceiro ali o conceito de cadeira no dicionário. Então, muito interessante essa obra, essa brincadeira que ele faz aqui, porque vai justamente aí nos instigar, né? Isso é arte? Mas que estranho, por que tem uma foto, um objeto e um significado de cadeira? Sim, essa arte conceitual, ou seja, está pensando no conceito das coisas, né? O que a cadeira pode ser? Ela pode ser uma definição de cadeira, ela pode ser objeto da cadeira, ou pode ser um índice da cadeira, a fotografia. Então ele vai fazer uma reflexão aprofundada dos conceitos, dos objetos, e isso a gente tem muito, assim, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, numa obra de Nelson Lerner, que caiu na prova do Enem, aí uns 3, 4 anos atrás, que era uma obra de arte conceitual, que era uma cadeira com um pedaço de tronco atrás, né? Nas questões tem essa obra do Nelson Lerner, dei uma olhada, que tem essa vertente da arte conceitual, que é um pouquinho mais complexa, então precisa prestar um pouquinho de atenção aí. Temos uma outra obra do Kosuth, que a gente fala assim, puxa, mas né, a arte como ideia, como uma ideia, então a gente vai no museu para ver ali escrito em inglês, significado, né? Então a gente fica na dúvida, mas é bem isso mesmo, tá? É esse período mesmo, que eles têm aí uma multiplicidade de linguagens, de processos, a fotografia vem muito forte aí, mas não é uma fotografia artística, é a fotografia registrando os processos dos artistas aí. Às vezes uma obra efêmera, como temos aqui a performance, que acontece aí nesse período aí da arte conceitual, anos 60 e 70, em que o artista, ele se torna o objeto de arte, tá? E ele vai, então, ser o próprio objeto artístico e realizar algumas manifestações, tá? Então vai juntar teatro, artes visuais e música. E aqui do lado a gente tem fragmentos de uma performance de Joseph Beuys, que é um artista alemão que sofreu todos os ranços da pós-Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma crítica muito forte a esse fato histórico. E o trabalho dele aí tem uma relação também muito forte com a natureza, tá? E a obra é ele mesmo. E como ela é uma obra efêmera, né, que ela é feita e depois não tem o registro, o vídeo e as fotografias do trabalho dele que permanecem vivas. Então, se vocês puderem acessarem lá na internet o I Like America and America Likes Me, vocês vão ver no YouTube a performance na íntegra, que se trata aí do Beuys indo para a América, numa galeria dos Estados Unidos, no Nova York, conviver durante alguns dias com um coiote selvagem. Então ele fica preso e convivendo, como se retornando aí para esse mundo selvagem, se conectando com o primitivo, que é super bacana. Então tem todo um processo elaborado, ele passa dias, ele dorme, ele come junto com o coiote. Então deem uma olhada na obra, é uma obra muito inusitada, que a gente até torce o nariz e fala, mas puxa, isso é arte. Isso é arte, pessoal, isso é a arte da década de 60, que se muda completamente a configuração. O artista se torna o objeto da própria arte, é uma arte efêmera que precisa aí do vídeo e da fotografia para a gente ter o registro. Temos também aqui, que surge um pouquinho antes da performance, o happening. O happening é um termo criado por um outro artista que se chama Alan Caprove, no final da década de 60, e o happening, diferentemente ali da performance, ele é um acontecimento, ou seja, é algo improvisado. O happening tem um caráter que o artista também é objeto de arte, da obra, né? Mas é algo que parece ser improvisado, feito ao acaso, sem pensar muito. A performance não, ela é pensada, ela é elaborada, ela tem toda uma estruturação. Então a performance se origina
e ela é uma vertente do happening. A diferença é que a performance acontece mais ou menos na década de 60 e 70 e ela é mais elaborada e o happening não é. O happening ela é casual. E temos aqui a body art, né? Se o artista se torna o foco do seu próprio trabalho, temos a body art, que é a arte do corpo. Uma arte forte aqui, pessoal, porque os artistas usam o seu corpo muitas vezes como meio de expressão, que pode se relacionar com happening ou performance, mas muitas vezes o artista pode até se mutilar. Aconteceram já obras que o artista mutilou parte do seu corpo e, enfim, por causa de hemorragias, acabou não sobrevivendo. Então, uma arte extremamente agressiva até em alguns momentos, que o artista usa o seu corpo como obra e muitas vezes acaba até usando no sentido muito agressivo de se mutilar. Claro, sempre no sentido expressivo, querendo se comunicar de alguma maneira, mas é uma arte assim forte. Temos aqui as instalações, é um termo aí que foi incorporado na década de 60, no qual o artista nos convida a literalmente entrar na obra, ou seja, a instalação ela se ocupa de um dado espaço do museu, enfim, normalmente museus, galerias, o espaço, ou seja, a sala expositiva é a obra. E os espectadores são convidados a entrarem nesse espaço e interagirem com esse espaço. A obra só tem sentido se nós entramos na obra. Às vezes a gente tem que tirar o sapato, porque a obra ela é, por exemplo, uma obra de Hélio de Sica, uma instalação de Hélio de Sica, que é toda feita de espuma, que você pode pular, você pode se jogar, você pode brincar. Então, depende da obra, você tem que tirar o sapato, depende da obra, você tem que estar com o sapato, porque tem vidro embaixo, como obras do Cidu Meirelles, e você pode se cortar. Algumas obras, que tem presença de metais, então você não pode usar marca-passo, por exemplo, porque pode desregular o seu marca-passo, então pessoas que têm problemas cardíacos não podem entrar em algumas obras. Então a instalação basicamente aqui é um ambiente construído em galerias e museus e no qual a gente efetivamente entra na obra, a gente participa. Sem o espectador a obra não tem sentido. E nesse mesmo período nós temos um outro movimento artístico, não é um estilo, tá? Mas é um outro movimento curto, que era o Fluxus, que foi criado aí por Maciunas e Flint em 63, no qual vários artistas de vários períodos da arte, eles são convidados a participar, ou seja, tem artistas do Japão, artistas norte-americanos, artistas da Alemanha, de vários países que eles realizam performances, happenings, fazem instalações, obras artísticas que não são convencionais. Aqui temos uma obra, no caso da Yoko Ono, a famosa Yoko Ono, que foi esposa do John Lennon, né? E que ela está aí fazendo uma performance no qual ela fica num palco com um vestido de uma grife famosa e as pessoas são convidadas a cortarem, terem acesso a um pedaço desse vestido de grife. Então ela faz uma brincadeira aí. Então normalmente os trabalhos do movimento Fluxus tem aí esse caráter interativo de performances, é uma aproximação entre arte e público e que o artista é tão importante quanto o espectador todo espectador pode ser um artista. Era uma premissa do Fluxus e principalmente de Boyce. E temos finalmente aqui a land art, a arte da terra, a arte feita em ambientes naturais. E isso, infelizmente, assim, os ambientalistas, eles criticaram esse tipo de arte porque poderia agredir a natureza, por isso que daí, no caso, muitas obras foram desmanchadas e a gente tem aqui o Richard Long, com essa obra que ele interfere na natureza e no qual
ninguém vai ter acesso a uma montanha, né? Então esse trabalho, no caso da Land Art, só é visível, só é visto pela sua grande maioria por meio de fotos, né? E temos aqui o Robert Smithson com essa obra significativa aqui dele, porque ele se apropria então de desertos, lagos, cânions, planícies, planaltos e fazem uma intervenção nesse espaço físico, por isso que foram criticados, porque é uma obra que dura muito tempo para ser executada e às vezes eles interferem e desorganizam esse habitat natural. Então, basicamente aqui para essa aula nós tivemos bastante conteúdo, né? Começamos lá na pop, enfim. E a gente termina com a Land Art para passar um pouquinho aí da arte do que acontece na década de 50 e 70. Não é tudo o que se aconteceu, mas são fragmentos importantes e significativos que vão ajudar você no estudo do Enem. Até mais!